Tem um cachorro aqui cadeirante. Oi, cachorro. Gente, eu estou comendo coco e Pipoca tá querendo, mas ela só vai ganhar se falar eu amo. Fala, eu amo. Como? Eu amo. Aquele caldinho de cana com aquele pastel, aí no cardápio tá: não alimenta o Júnior. Aí o Júnior aqui do lado tá muito magrinho, tem que dar comida pra ele. É o novo funcionário aqui da oficina, mecânico Salazar. Isso aqui é desenrolado, ele fareja o problema. Mano.